Muito bem, meus nobres. Estou aqui mais uma vez aqui numa live rapidinho aqui após a escola dominical. Estou ainda com a farda aqui da EBD. Quando a gente toca no assunto de escatologia, abre um leque aí na mente das pessoas que ouvem, que assistem com muitas dúvidas, né? Muitas curiosidades e dúvidas. E nós temos feito uma introdução à escatologia. Escatologia. Nós não tratamos ainda no nosso canal nada relacionado a eventos escatológicos, né, que é onde as pessoas têm mais interesse de querer saber, e não para uma questão de trabalhar a fé, a doutrina, o dogma, mas muitos têm interesse de saber mais por uma questão de curiosidade. Geralmente a escatologia, o apocalipse, as pessoas são tendentes a gostarem devido aos mistérios, os símbolos, e aí gera uma curiosidade, fim do mundo, fim dos tempos. Esses assuntos são assuntos que chamam a atenção de crentes e não crentes, independente da fé da pessoa. Nós estamos lá no canal de Masofia, Pastor Dimas Souza, apresentando assim um estudo em série sobre introdução à escatologia, né? Que é o estudo ou a doutrina das últimas coisas. E eu tenho me esmerado muito dentro desta pauta, apesar de eu não me considerar ser um especialista. Eu apenas estudo muito essa parte, e especialmente a parte que me toca, da fé dogmática, né, da minha crença, do meu credo, né, o que nós cremos. E eu procuro fundamentar muito isso, porque eu acredito que a maioria de nós, especialmente nós pentecostais, eu falo pelo meu povo aqui, pentecostal, infelizmente uma grande maioria, eles seguem uma fé dogmática por uma questão de tradição, por tradição ou porque outras pessoas seguem, ele admira essas outras pessoas e acaba seguindo também. E quando que não devia ser assim, né? Eu confesso aqui aos irmãos aqui que são inscritos, que nos seguem aqui no Instagram, que eu, com toda sinceridade, eu cheguei assim a estudar o calvinismo para me ver se tinha fundamento. E se eu achasse fundamento, eu disse para mim mesmo que eu iria acreditar nas ideias calvinistas, mas eu não ia perturbar a fé de ninguém, eu ia ficar quieto na minha, não ia me expor em relação a isso, apenas ia crer porque achava que estava correto. E pronto. Da mesma forma também eu fiz com a questão do pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Eu pensei assim, estudar o pós-tribulacionismo, crendo que a igreja ia passar pela grande tribulação. Eu fiz isso com a mente muito aberta para tentar aceitar para não ser um fanático e tal. Então eu digo, vou buscar, se eu achar que a igreja vai passar pela grande tribulação, vou ficar quieto também na minha, vou acreditar no pós-tribulacionismo, mas não vou também perturbar a fé de ninguém, da minha igreja, da minha convenção. Vou ficar quieto na minha, não vou expor nada disso. Isso vai ser revelado lá no céu, isso aí. Mas o interessante é que, sinceramente, eu falo com toda a sinceridade para os irmãos, eu não consegui acreditar nas ideias do calvinismo, não consegui, não deu. Existiam momentos que parecia ser bom pensar em ser calvinista, assim, parecia ser bom e parecia ser ruim. Primeiro eu ficava na dúvida se eu era eleito ou não. Porque tem uns eleitos, né? No calvinismo temos eleitos. Deus já elegeu alguns para ir para o céu e outros para ir para o inferno. Então não tem essa. Se você não foi eleito para ir para o céu, então o cara pode deitar e virar que ele só vai fazer besteira e vai acabar morrendo e indo para o inferno. E o cara que foi eleito para ir para o céu, ele pode deitar e virar, mas ele vai acabar acertando e vai para o céu, né? Então, assim,
Primeiro, se eu soubesse que eu era eleito, aí eu estava animado, porque estava despreocupado com as minhas falhas, com meus erros. Porque eu era eleito, eu ia para o céu, né? Então, vem a dúvida, se eu sou eleito ou não sou eleito. E a questão também do calvinismo tipo, eu não consigo entender. Eu não consigo entender o amor de Deus. Eu sei que o amor de Deus não é só o amor, tem a justiça dele. Mas eu não consigo entender uma justiça com um amor, aonde Deus faz algumas criaturas e ao fazer algumas criaturas, ele, pela sua soberania, sabe que elas vão errar, e aí ele já determina uma turma para ir para o inferno. Ele faz só para mandar para o inferno uma turma, e pela sua soberania escolhe um pouquinho para ir para o céu. Então, assim, eu não entendo que tipo de amor é esse, assim, de Deus. Eu não consigo entender esse amor de Deus, porque já que ele sabe que essas criaturas vão pecar, não vão prestar, por que fazer para lançar no inferno? Então eu não consegui. Eu tentei muito gostar do calvinismo, entender o calvinismo, porque eu vi algumas pessoas sérias que seguem o calvinismo, então eu disse, poxa, deve ter alguma coisa de verdade aí. Mas nunca consegui entender o calvinismo. Da mesma forma, o pré-tribulacionismo. Da mesma forma também o pré-tribulacionismo. Eu tentei, no sentido assim, de ser racional, de eu não vou ser fanático numa interpretação pré-milenista ou pré-tribulacionista só porque eu nasci numa igreja que crê nisso. Eu preciso buscar fundamento para isso aí. Então, talvez eu esteja errado por ter nascido numa igreja que crê nisso, então eu creio nisso por causa da igreja que eu nasci. Então, talvez eu esteja errado. E eu vou procurar e fui estudar o pré-tribulacionista. Da mesma forma também, eu não consegui acreditar, assim, não consegui. A minha lente interpretativa, no sentido teológico, me deixava muitas dúvidas, né? Porque a pessoa que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, ele só acredita nisso se ele acreditar em algumas coisas que para mim não faz sentido. Primeiro, ele vai ter que acreditar que Deus não tem mais nenhum plano com Israel no futuro. Que Israel não é mais povo de Deus, que deixou de ser povo de Deus, que não tem mais nada com Deus, e que não há nenhuma profecia mais na Bíblia para se cumprir com Israel, e que a igreja substituiu o povo de Israel. Que é assim que os calvinistas, os aliancistas dizem. Se eu crer nisso, aí é fácil eu dizer que a igreja passará pela tribulação. Porque se você vai para o sermão profético de Mateus 24, de Marcos 13, e de Lucas 21, se você for para o sermão profético de Jesus, lá vai ter pessoas na grande tribulação, mas não mostra a igreja na grande tribulação. E o contexto do sermão profético é puramente judaico. Puramente judaico. É tão tal que começa com um questionamento sobre os discípulos perguntando para Jesus, aquela pergunta tripartida, né? Jesus olhando para o templo e Jerusalém, e Jesus falou assim, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, que não há de ser derrubado. Aí os discípulos disseram, mas quando acontecerá isso? Qual é o final o dia da tua vinda e o final dos tempos? E aí ele começa falando de Jerusalém. Jerusalém será perseguida, será destruída. Ele usa as profecias de Daniel, que também é uma profecia puramente judaica. Então todo o contexto do sermão profético é judaico, não é eclesiológico. A igreja não existia ali, a igreja não tinha ainda sido inaugurada pelo Espírito Santo no Pentecoste. Jesus não ia falar uma coisa para a igreja em uma época que não tinha igreja, só para judeus. Então todo o contexto do sermão profético, e quando você vai para o Apocalipse capítulo 6 em diante, também até o 19, todo o contexto não está ligado à igreja. Você não vê a igreja em lugar nenhum no contexto da grande tribulação. Não existe. Você não olha. Você vai olhar gentios, você vai olhar judeus. E os judeus muitas vezes é chamado de os eleitos. E a pessoa acha que os eleitos é a igreja quando está no contexto da grande tribulação relacionado aos judeus. Então assim, eu não consigo. Tentei achar fundamento, mas não achei fundamento.
Não achei fundamento. Eu sou muito consciente. Eu sou um arminiano muito consciente. E eu sou um pré-tribulacionista, pré-milenista muito consciente. Muito mesmo, sem aquela questão o cara ser fanático. Né? O fanático é aquela pessoa que ele não tem base, sabe? Ele é por emoção, ele crê em algo por emoção. Sabe? As fundamentações, as bases de uma pessoa fanática não tem tanta estrutura, firmeza. Sabe? É uma coisa assim a motivação é muito falha, muito fraca. Né? Que é o fanático. O fanático ele não raciocina. Né? Você vê pessoas fanáticas matando pessoas aí, né? O cara era fanático por aquela atriz matou e tal, aquela coisa, história de pessoas que matam atrizes, atores, que admiro tanto que matam, tipo o cara que matou John Lennon, por exemplo. Aí o cara é fanático e tal, o fanático não raciocina. O fanático ele é psicopata, ele não é emoção, e uma emoção desfigurada. Né? Então as pessoas às vezes são crentes, teólogos, mas de uma forma fanática. Não há uma fundamentação lógica, bíblica, coerente. Teologicamente está saindo um vídeo ao meio-dia, e esse vídeo vamos estar falando sobre as 4 interpretações do livro do Apocalipse. É um estudo muito bom, muito profundo, sobre as 4 interpretações do livro do Apocalipse, que é o preterismo, o historicismo, o futurismo e o idealismo. Todo o livro do Apocalipse, as profecias dele, tem essas 4 lentes, essas 4 visões. Né? Aí é muito bom você entender, para você saber qual é a que você faz parte, consciente ou não. Tem pessoas que são historicistas e não sabem. Né? Então é bom a pessoa se identificar, ter a sua identidade. Olha que você vai lá no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Canal Pastor Dimas Souza. Aqui para vocês. Eu sou futurista. A minha lente de interpretação, a minha escola escatológica é o futurismo, certo? Porque eu creio que as revelações do Apocalipse, especialmente do que está escrito do capítulo 6 em diante, ainda vai se cumprir. Tudo aquilo que acontece hoje, pandemia, não sei o que e tal, para mim, isso não é grande tribulação ainda, não é nem sinal, não é nada, é normal. Isso faz parte da vida humana. Então, anticristo, as pragas, falsos cristos, falsos profetas, fomes, pestes, terremotos, essas coisas todas que estão no sermão profético, e o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, tudo isso é para o futuro. Por isso que nós somos chamados de futuristas, tá bom? Lá no vídeo vai estar explicando isso tudo. Quem é historicista, o que é o historicismo, o que é o preterismo e o que é o idealismo. Vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. Até um próximo encontro aí, quando eu marcar uma live aí. Isso aqui foi sem marcar, só para poder deixar isso aqui registrado aqui no meu Instagram, para vocês assistirem depois. Um abraço, Deus abençoe a todos.